Sehr verehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute É com grande satisfação que eu estou aqui para falar aos bei senhores. Ihnen sein darf und zu Ihnen sprechen darf, und das ist für mich auch eine sehr große Ehre. É uma grande honra para mim. Noch ein paar ergänzende Worte zu meiner Person. Antes de tudo, algumas palavras sobre minha pessoa. Como os senhores sabem, eu sou juiz na Alemanha, junto ao Superior Tribunal de Justiça em Karlsruhe. Vorsitzender einer Wirtschaftsstrafkammer bei Landgericht in Stuttgart. E fui presidente da Câmara dos Crimes Econômicos no Tribunal do Estado em Stuttgart, essa cidade no sul da Alemanha. Deve ser bem conhecida dos senhores. Ela fica a cerca de 80 quilômetros de Karlsruhe, conhecida sobretudo por alguns produtos. É a casa da Mercedes, Porsche e Bosch, que é muito conhecida dos senhores, com certeza. Vamos então ao tema Fundamentos do Processo Penal Alemão. É um grande campo, eu vou tentar sintetizar. Primeiro, algumas noções gerais. Existem três tipos ideais de processo penal: o processo inquisitorial, o chamado processo inquisitorial, o contraditório, o processo contraditório consensual. O processo penal inquisitorial é caracterizado pelo fato de que todas as informações necessárias para o processo decisório são reunidas por um órgão do Estado de ofício. Para esse fim, se põe também à disposição meios coercitivos para tal. No processo penal contraditório, é a semelhança do processo civil, tarefa das partes trazer e apresentar as informações sobre o processo decisório. Como partes, encontram-se o acusador estatal ou privado de um lado e o réu ou acusado de outro. Em vista do material processual apresentado por estes, julga o tribunal como um terceiro imparcial. No processo penal consensual, submete-se o réu a uma proposta de pena pela parte do Estado. Trata-se frequentemente de um resultado negociado entre a parte do Estado e a do réu, que não só a pena, mas também pode abranger a pronúncia de culpa, o chamado deal, o acordo. O processo penal alemão é basicamente inquisitorial. Ele é impregnado do princípio da investigação de ofício. Nas últimas décadas, desenvolveu-se na praxis judiciária penal, na dosimetria de pena, também um proceder consensual. Isso foi e é intensamente controverso. Em 2009, incorporaram-se regras com esse fim na lei. Isso não acalmou os ânimos, no entanto. Sobre isso vou discorrer mais tarde. Eu volto-me agora para as fontes do direito do processo penal alemão. As fontes essenciais do direito penal são o Código de Processo Penal e a Lei Orgânica dos Tribunais. O CPP disciplina principalmente o curso do processo de conhecimento penal. Ele impõe ao poder público a apuração de crimes. O direito processual penal é direito constitucional condensado. Sua configuração e sua concretização na praxis da persecução penal são um sismógrafo para a Constituição. A Lei Orgânica dos Tribunais disciplina especialmente a estrutura e a competência dos tribunais em matéria civil e penal. A competência e o preenchimento dos cargos em cada juízo ou câmara, bem como a organização do Ministério Público. Ambas as leis surgiram em 1877. Elas sofreram ao longo dos anos diversas modificações e complementações. Isso naturalmente não causou exatamente uma melhora na sua clareza. Um dos autores dos grandes comentários do CPP disse nesse sentido, 2 pontos. O direito do processo penal parece um sistema cheio de diferenças, pouco claro, com muitas modificações pontuais e artesanais, pouco coerente, complexo e incompreensível. A capacidade do CPP, em princípio, sem mudar, de ser um modelo processual subjacente, isto é, um processo inquisitorial, está cada vez mais posto em questão. Dessa opinião eu não compartilho. O sistema se desenvolveu
e passou no teste do tempo. A justiça penal alemã é, comparando-a internacionalmente, absolutamente eficiente e rápida, apesar dos poucos recursos em alguns setores, como na persecução da criminalidade econômica. Uma fonte de direito basilar ou abasilar para o processo penal é naturalmente nossa Constituição, a Lei Fundamental de 1949, com seus direitos fundamentais. Com isso se quer dizer também que o Poder Judiciário é confiado aos juízes. Isso não foi por muito tempo de forma alguma evidente. Nas matérias de crimes tributários existiu originariamente ainda um processo de submissão. Quando o réu confessava o ilícito tributário sem reservas, ele podia então se submeter imediatamente por petição perante a administração fazendária a uma pena imposta. Essa sujeição se equiparava a uma condenação transitada em julgado. Precisou-se, de qualquer maneira, esperar até 1967 para que o Tribunal Constitucional Federal julgasse que penas criminais, conforme a Constituição, poderia ser imposta apenas por juízes. Também ilícitos de menor peso do ponto de vista penal e contravenções não podem ser apreciados em processo administrativo sem juiz. A Constituição menciona também alguns direitos fundamentais relacionados à justiça. Perante um tribunal, todos têm direito ao contraditório e o devido processo legal. Um fato só pode ser punido se a sua tipicidade for determinada antes de ter sido cometido, e ninguém deve ser punido por mais de uma vez por causa do mesmo fato. Garantias no caso de uma privação de liberdade, como na prisão preventiva, encontram-se também na Constituição. Grande importância se atribui ao princípio da proporcionalidade, que também tem status constitucional. Entre nós existe o ditado: não se deve atirar em pardais com canhões. Isso vale sobretudo em inquéritos criminais. O emprego de medidas coercitivas é indevida se a intervenção no direito do atingido for desproporcional em comparação com a relevância do fato típico sob investigação e em consideração ao grau da suspeita de autoria. Assim, é determinado, por exemplo, na busca e apreensão para aqueles que guardam sigilo profissional, a maior cautela. Portadores de segredo profissional são, por exemplo, advogados, contadores, médicos, religiosos, deputados. Advogados, auditores, e existem outros. Garantias semelhantes oferece a Convenção Europeia de Direitos Humanos, de 4 de novembro de 1950, sobre cujo cumprimento também, para a Alemanha, vela o Tribunal Europeu de Direitos Humanos em Estrasburgo. A Convenção prescreve especialmente que processos devem ser resolvidos em um prazo razoável. Esse preceito tem grande importância para o processo criminal. Em violações contra essa determinação de celeridade por parte do presidente do inquérito ou tribunais, deve necessariamente o peso adicional criado para o réu ser compensado. Isso acontece conforme a jurisprudência do STJ, quando o tribunal processante considera uma parte da pena, parte da pena reconhecida como já executada, é a chamada solução da execução. Uma parte da pena sentenciada é quase abonada, especialmente em longos processos de crimes econômicos, que eu já mencionei sobre a insuficiência da estrutura nesse ramo, nesses especiais processos. Isso acontece, infelizmente, com frequência. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos dá grande peso, além disso, à garantia do chamado direito de confrontação. Isso quer dizer que o réu deve, em algum momento do processo, ter a oportunidade de fazer perguntas diretamente ou através de seu defensor à testemunha que o acusa. O lugar adequado para isso é a audiência principal. Se a testemunha não comparecer lá pessoalmente ou fizer uso, diferentemente do que ocorreu no inquérito, o direito de recusar-se a testemunhar, essa oportunidade deixa de existir. Se não se franqueou também durante o inquérito ao réu ou ao seu defensor nenhuma possibilidade de inquirição direta, embora isso fosse possível, o seu direito à confrontação foi violado. Isso não leva, segundo a jurisprudência do STJ, à proibição de se avaliar as declarações da testemunha, mas se atribui a ela uma importância probatória menor.
Como exemplo, pode-se ilustrar com o seguinte: se as mulheres da Europa do Leste forem levadas à prostituição contra a sua vontade, podem com isso as ações a ela vinculadas serem punidas como comércio ou tráfico humano, ou por conta de outro fato típico. Na oitiva das mulheres, pelo juiz no processo inquisitorial, são os réus em regra excluídos, pois não se pode contar com as afirmações peremptórias de autoria por parte das testemunhas. Um defensor que teria o direito de estar presente na inquirição frequentemente não foi ainda constituído pelo réu nesse estágio inicial do processo. No mais das vezes, as testemunhas desaparecem antes do início da audiência principal, geralmente para seu país de origem ou para outro lugar. Elas não podem também serem coercitivamente detidas. Não existe nenhum outro meio de prova disponível para suprir, então será difícil condenar o réu apenas com a inculpação das testemunhas durante o inquérito. Por isso, é nesses casos imprescindível o mais cedo possível constituir um defensor público para o réu, para que ele participe da inquirição e para garantir o direito à confrontação. Com isso, eu passo para o curso do processo criminal como um todo e depois para o processo de conhecimento. O processo penal em sentido amplo divide-se em duas fases: no processo de conhecimento e, após o trânsito em julgado da sentença, segue a execução da pena ou também uma medida de segurança para a segurança pública e recuperação, como no abrigo em casa de reabilitação ou em hospital psiquiátrico. A nós cabe hoje tratar do processo de conhecimento. Ele se divide em três partes: o inquérito, o processo incidente e o processo principal. No começo está o inquérito. O seu objetivo é descobrir se existem elementos de autoria suficientes do cometimento do crime contra o réu. Elementos suficientes de autoria para se propor uma denúncia. E ele será, conforme a nossa jurisprudência, ele será suspeito nessa medida se após a conclusão do inquérito uma condenação parecer provável. O senhor do inquérito é o Ministério Público. Ele dirige o inquérito, apenas ele pode decidir sobre a propositura da denúncia ou o arquivamento do procedimento. No inquérito se serve o MP amplamente de seus funcionários. Eles podem também pessoalmente investigar. Os funcionários são essencialmente a polícia ou também auditores fazendários ou inspetores alfandegários. A praxis não corresponde mais a esse modelo ideal. No âmbito da criminalidade de baixa e média lesividade, a polícia investiga hoje, no mais das vezes, independentemente e só assim submete os autos ao MP, quando ela, a polícia, entende ter esclarecido suficientemente os fatos. Então o MP examina se o processo será arquivado ou se propõe denúncia, ou, se conforme o caso, deve-se prosseguir na apuração. Ou então o próprio Ministério Público faz essa investigação. Na persecução criminal, vige na Alemanha o princípio oficial. Isso significa que a pretensão punitiva do Estado será exercida por um órgão do Estado. Palavra-chave: o senhor do inquérito ou MP. Mas quase toda regra tem sua exceção, pois aqui também. Em casos de menor relevância, pode o MP, em tipos como difamação, lesão corporal, entre outros, recusar a persecução e remeter as vítimas à ação penal privada. A própria vítima pode, então, propor denúncia contra o causador do dano no tribunal competente. Além disso, vige na persecução criminal na Alemanha o princípio da legalidade. O princípio da legalidade em oposição ao princípio da oportunidade. O princípio da legalidade diz que as autoridades persecutórias estão obrigadas a agir contra todos os crimes desde que haja um ponto de partida fático suficiente para se configurar um crime. Se existe, portanto, um início de suspeita. Contrariamente a isso, na Alemanha, a persecução de contravenções se baseia no princípio da oportunidade. Contravenções são violações legais de menor importância, cujo cometimento não acarreta nenhuma mácula criminal no agente. Exemplos são o estacionamento proibido, o excesso de velocidade no trânsito, se ofensas a direito de cartéis de menor ofensividade, a gente pode controverter.